Barulho de fundo. Tá ok aí, gente? Ó, já vou chamar os nossos convidados especiais da noite. Vamos conectar os perfis. Cadê? Tá procurando aí os nossos convidados da noite? Uai. Oxi. Peraí que eu não tô conseguindo conectar. Vai chamando os amigos aí. Estou tentando conectar com os convidados diretamente de bem longe daqui. Gente, paciência comigo, que eu nunca fiz live. Tô tensa. Estou tentando conectar com os perfis, mas... vai dando, vai abrindo caminho aqui, que o negócio tem que dar certo. Peraí. Isso. Cadê? Joia, acho que vai dar, hein? Eita, gente. Ah, deu! Olá! Aê, Vou me salva a pátria, pelo posicionar. amor de Deus. Já derrubei os copos tudo. Ó, gente, vai chamando os amigos de vocês. A missão de vocês que está assistindo é enviar esse aviãozinho para no mínimo 50 pessoas, tá? Por gentileza. Eu só queria entender que toca é essa. É o frio. Tá muito frio. Eu tô com a mão muito gelada. Nossa, Deus. Não, aqui tá calor, ó. Clima de praia aqui. Ah, você tá aqui parte de Juiz de Fora. É outro ambiente. Então, né? Pertinho do Paraibuna. Tá gelado. Então, gente, vamos chamando os amigos. Deixa eu ver aqui, ó. Já é 9h08. Ó, doutor Eduardo Karpinski. Que moral de ter o Karpinski online. A Dayana, minha ajudadora aí, ó, nas artes do grupo. Dayana, saudades, Dayana, ó. Tipo isso. Os mano. Deixa eu botar meu óculos, senão eu não enxergo as letrinhas subindo. Tá lendo tudo errado, né? Tá bom. Senão eu não enxergo. Isso aí, gente, vai chamando os amigos, porque hoje a gente vai compartilhar de algo muito bom, tá? Algo que eu preciso, tu precisa, todos nós precisamos, é uma palavra boa, ok? Ó, sem tumulto nos comentários, já estou falando para você, Johanna. Manda ver, Johanna. Quero emprego. A outra ainda precisa de emprego. Ai, Ô, doutora Marcelo, doutor Eduardo também tá precisando de emprego. Ai. Então, gente, já vamos começar, tá? Vai compartilhando essa live com os seus amigos, tá? Com os seus inimigos também, com todo mundo que tiver aí nos seus contatos, ok? Manuzinha, bem-vinda, Manu. Minha irmã. Oi, Manu, tudo bem com você? Ela vai assustar, sei que essa touquinha aí. É. Que look. Oi, Marcela.
Saudade de vocês. Então, Mari, pessoal, deixa eu ver todo aqui. mundo. Ó, sem mais delongas, né? Até porque daqui a pouquinho eles encerram aqui, né? Porque é assim, na hora que o negócio tá bom, o negócio acaba. E hoje a gente tá com convidados mais que especiais. Aí, olha só que coisa linda, gente. Se tirar o óculos, ela não enxerga nada. A gente fica assim, ó. Joia. Então, gente, nessa noite a gente vai compartilhar. A gente não, né? Estou aqui também para receber uma palavra muito bacana, porque se você viu, né? Você recebeu o convite falando sobre sentimentos enganosos, certo? Porque nesse período que a gente está vivendo, a gente é propício a vários tipos de sentimentos, a vários tipos de momentos assim na nossa vida. E bom, não vou dar spoiler, né? Que eu sou dessas. Eu faço a introdução e já entrego a palavra. E os nossos convidados dessa noite, a nossa primeira live. Nunca fiz live, tá, gente? Então, paciência comigo. Não vai ser um áudio grande. Então, hoje a gente vai falar sobre sentimentos enganosos. Vai lá, MC Leonardo. Amor. Essa toquinha. É com nós? É. Beleza. E Ó, bacana. Cara, assim, a gente... eu costumo falar que, assim, é um dos meus temas favoritos, né? Quando a gente fala de emoções, sentimentos, isso é muito relevante para a nossa saúde mental, né? Para a maneira como nós lidamos com as nossas emoções é crucial para entender o que a gente vai alcançar, né? Qual caminho que a gente vai percorrer e os êxitos que nós vamos alcançar. É interessante porque, assim, existe uma distinção entre sentimentos e emoções, né? A gente vai até falar um pouquinho em algum momento sobre isso. Eles estão intimamente relacionados, mas sentimento é uma coisa, emoção é outra, né? Na verdade, sim, até entrando no tema, a emoção, ela é a resposta primária do cérebro que vai gerar um sentimento, né? Enfim, e a gente costuma dizer que, assim, não existem emoções ruins. Até o tema aqui é emoções enganosas, né? É forte isso, porque realmente, como a maneira como nós encaramos nossas emoções, elas nos enganam, elas nos levam para um caminho tortuoso, né? Dependendo de como elas são afloradas. E emoções não são ruins, elas não são vilãs, né? Quem já viu o filme Divertidamente? Eu costumo falar isso toda vez, né? É um filme bem legal. Um desenho da Disney? Acho que é da Disney. Tudo da Disney, né? Acho que é. Mas... Nosso filho acabou de falar que é da Isso. Disney. Quem não viu, a gente recomenda ver, cara. Divertidamente. Tá lá no Netflix, tá lá no Now, tá lá nessas plataformas de streaming aí, tem o filme, Divertidamente. Tá sempre passando aí na televisão. E ele é bacana porque ele aborda, né, as emoções ali, como elas controlam a nossa mente de uma forma muito divertida, né? E é um filme altamente cristão. Né? Porque ele mostra pra gente como é que funciona o cérebro. Aí tem um outro filme cristão também, que a gente viu recentemente, que é uma versão mais séria do filme Divertidamente, que é Guerra... Como é que é? Guerra Interior. Guerra Interior. Alguma coisa do Guerra tipo Interior. assim. Que é bacana da gente ver também, porque tem dá para ter uma noção ali de como principalmente no lado espiritual, como funciona tudo que nós recebemos, absorvemos, as decisões que tomamos, como as nossas emoções influenciam nas nossas decisões. É muito bacana. É assim, queridos, a gente não é psicólogo, tá? Eu não sou psicólogo, Fernanda não é psicóloga, Karina é psicóloga. Não. Nós não somos psicólogos, a gente tem um pouquinho assim de entendimento espiritual, né, da coisa, e também um pouquinho de vivência assim nessa parte, né, principalmente na parte da administração de empresas, que a gente tem um contato um pouquinho com o lado ali da psicologia, né, como lidar com pessoas, como funciona o cérebro, como nós reagimos ali a uma interação, enfim, tem toda uma dinâmica que o nosso cérebro apresenta, né? Enfim.
Pode continuar, né, Karina? Pode, claro. Tô tentando fixar Legal. aqui o título. Ah. E, assim, uma coisa interessante de falar. Eu falei que emoções não são vilãs, né? Elas não são, em suma, ruins. Não existe uma emoção ruim. Existem emoções que causam desconfortos, né? E existem emoções que causam bem-estar. Então, mas elas não são ruins, mas cada emoção ela tem uma função. Em algum momento ela vai ter uma função. Por exemplo, quando a gente perde um ente, parente, e aí nós temos ali o momento do luto. Nós costumamos dizer que o momento do luto é necessário, né? Não existe você falar assim, ah, cara, uma vez eu fui no enterro do pai de uma amiga nossa, era membro da igreja, e aí o marido ficava o tempo todo. E ela estava em pranto, chorando, 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 chorando. E o marido ficava o tempo todo falando, para de chorar, mulher, para de chorar, engole esse choro, né? Igual criança. E aí uma hora eu cheguei para ele e falei assim, querido, deixa ela viver o momento do luto, deixa ela entre aspas, digerir esse momento, digerir essa emoção e os sentimentos que foram gerados a partir dessa emoção. Deixa ela viver isso, né? Os judeus, eles tinham o hábito de estabelecer um prazo para o luto. O luto deles durava uma semana. Depois de uma semana, eles sacudiam a poeira e vão para frente, a vida que segue, né? Então, existe uma função até para tristeza. Existe uma função até para sentimentos que, de alguma forma, nos causam incômodos. E emoções, queridos, faz parte de nós, né? Como diz um cantor, o importante é que emoções eu vivi. Ninguém conhece? Muitas emoções. Ai, ai. E assim, queridos, seguinte, ok, cada emoção ela tem uma função. O importante é a gente tentar entender a raiz das emoções, a origem das emoções. E, na verdade, as emoções se tornam enganosas, nocivas, quando elas tomam as rédeas, sabe? Quando elas tomam a frente da situação. Quando elas tomam o controle de alguma forma. Aí elas se tornam nocivas. Aí o bicho pega. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sejam emoções boas, emoções que causam bem-estar, ou emoções que causam desconforto. As emoções que causam bem-estar, é complicado você falar assim, ó, não deixa ela tomar rédea, não, né? Até porque, assim, levando agora para o lado espiritual, né? Paulo, ele é um cara que, assim, em várias situações, ele falava assim para as igrejas, né? Que ele escrevia, alegrai-vos no Senhor. Em uma das suas epístolas, ele fala, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, né? É importante se alegrar, é importante gerar essa emoção de alegria com base na vivência, na experiência que nós temos com Deus. É importante, sim. E deixar essa alegria tomar conta, né? Mas em algum momento, a gente também precisa entender, porque assim, as pessoas que são muito, muito alegres, eu vou entrar aqui numa vertente assim, que é muito delicada de falar, né? Mas assim, pessoas que são muito, muito alegres, quando elas têm um sentimento ou uma emoção que de alguma forma bate na porta e fala assim, eu quero entrar. A pessoa ela tem dificuldade de distinguir que tipo de emoção é aquela. E como ela tem dificuldade de distinguir que tipo de emoção ela está sentindo, vira uma bagunça mental, né? A pessoa ela não sabe lidar com aquele tipo de emoção. Então, por isso que é interessante nós nos conhecermos, né? Nós nos conhecemos, quem somos, como nós agimos. É importante a gente se olhar para dentro de nós e falar assim, caramba, cara, eu sou assim, eu sou Léo, né? A gente não vai se rotular. Nós não vamos nos rotular. É importante a gente não se rotular, queridos, né? Mas é importante se conhecer. Como nós nos portamos, né, diante de determinadas situações, né? Porque, como eu sempre falo, Karina sempre me escuta falar isso, né? Equilíbrio é fundamental. A gente precisa ter equilíbrio, não, né, em tudo, inclusive mental, né, emocional. Isso. Então, emoções, elas não podem tomar as rédeas. E aí, queridos, seguinte, quando uma pessoa ela tem um tipo de emoção que para ela não é normal ou que ela não sabe lidar com ela, por exemplo, não sei se você já teve uma situação assim, se você já passou por isso ou se você já viu alguém
passa por isso. Quando uma pessoa está com muita raiva, ela está cheia de raiva, e aí alguém vira para ela e fala assim, calma, cara. A pessoa fala, eu tô calmo! Só piora. Ou seja, ela está tentando se enganar, né? Ela está tentando se convencer que ela está calma, mas ela não está calma. E as pessoas têm, então, dificuldade de lidar até com a sua raiva, né? A pessoa ela tem dificuldade de entender que ela está com raiva de uma situação. Gente, queridos, a gente fica com raiva. A gente passa raiva na vida, né? No trânsito, é ou não é? No trânsito. No casamento. Não, no casamento não. No casamento não tem raiva, não. Continuem. Casamento é um mar de rosas, brincadeira, não é mesmo? Não é nada não, Fernanda. Não tô com raiva. Ó, separa. Não, separa não. Continua. E por que é interessante a gente Minha mão distinguir? geladinha, assim, com você. Por que é interessante a gente distinguir os sentimentos? Na verdade, assim, não é que a gente, ao distinguir, caramba, eu estou com raiva. Nós não vamos, do nada, a raiva vai passar. Isso não existe, não é assim. Mas quando nós distinguimos o tipo de emoção que nós estamos vivendo ali no momento, é interessante para quê? Para se conhecer, para entender como é que nós reagimos a determinadas situações e também para ficar mais fácil de lidar com a situação, né? Não vai passar a raiva do nada. Olha, estou sentindo raiva. Ah, passou a raiva. Não é assim que acontece, né? Mas... Quem dera se fosse, né? Isso. Dá mais para mulher. Dá um botãozinho e fala, não quero sentir isso. Não quero. Mas é importante, assim, perguntar qual é a origem dessa raiva? O que ocasionou essa raiva? Se for algo corriqueiro, assim, que tá causando um estresse ali, interessante encontrar a raiz disso. Para entender e, assim, isso é bom para nossa saúde mental. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, Karina, para colocar? Pode continuar? As perguntas da Johanna você já sabe. Ai, meu Deus. Então. Ó, quem quiser fazer perguntas sobre emoções, como discernir qual sentimento que você... Como discernir um sentimento, ou até mesmo alguma fase que você está passando nesse momento. Às vezes, o que você tem dúvida, que sentimento é esse? É algo sentimental, se é algo espiritual? Se você tiver alguma pergunta, pode ir mandando aqui que eu vou anotando. Aí eu vou fazendo para eles, ok? Joga na quinta e vai daqui. Isso. Não podemos ser escravos das nossas emoções, exatamente. A gente vai falar aqui mais daqui a pouquinho sobre pessoas almáticas. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Ah, fulano é um cara almático. Isso geralmente não é bom. A gente vai falar por quê. E assim, em relação a emoções e sentimentos, entrando aqui agora um pouquinho assim, de forma bem rasa na psicologia, na verdade as emoções, elas são respostas químicas, eu vou ler, porque senão, neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como uma pessoa se sente diante daquela emoção. Então, assim, a gente não vai listar aqui os tipos de emoção e os tipos de sentimentos, né? Acho que não vem ao caso. Mas, assim, só um exemplo. Quando você vê uma barata na parede. Há uma aí atrás. Entrego a escritura da casa e dou tchau pra barata. Aquelas voadoras, aquelas cascudas. Quando você tá fazendo seu almocinho ali bonitinho, e aí você tá cantando louvor ali, Fernandinho, e aí você olha na parede assim, aquele momento que você olha, e aí você digere a informação, você olha de novo. Aí você vê a barata. A barata olha para você, você olha para ela. A primeira impressão, a primeira reação que nosso cérebro responde, assim, a maioria das pessoas, eu não tenho medo de barata, eu sou destemido. Eu não. Eu saio correndo mesmo, eu já falo mesmo, tá? Eu saio correndo. Chamando pelo marido, desesperadamente. E ele sai correndo também. Não, graças a Deus, ele é corajoso, assim. Pelo menos para isso. E aí a primeira reação, o primeiro estímulo que nosso cérebro desencadeia é a emoção do medo, né? Pânico. Não, aí você tem um medo. E aí esse medo vai gerar um sentimento de pavor. Esse medo vai gerar um sentimento ali de horror.
uma barata está na minha casa, uma barata está na minha cozinha e ela está perto de mim. Então, aquele pavor do que vai acontecer. Só para ilustrar mais ou menos como é que acontece, né? Emoções e sentimentos. Estão intimamente ligados. Tem muita gente até que fala dos dois assim como se fossem a mesma coisa, mas é só mesmo para ilustrar mais ou menos como é que o nosso cérebro responde e como uma coisa leva a outra. Ok? Sim, senhor. Bom, a gente vai entrar também num determinado momento aqui na parte espiritual, obviamente, né? A gente está falando aqui de uma coisa mais técnica, mais para justificar um pouquinho daquilo que também nós vivemos, né? Porque, sim, queridos, nós, como cristãos, né? Nós somos cristãos. E nós não podemos negligenciar também aquilo que o homem já estudou a respeito do cérebro, a respeito do nosso comportamento. Tenho certeza que é Deus quem dá para a gente essas possibilidades da gente... Esse conhecimento, né? Exatamente, né? Olhar para dentro de nós e entender um pouquinho melhor da nossa dinâmica, enfim. A gente não pode negligenciar essa parte. Beleza? Podemos prosseguir? Show de bola. Tô anotando tudo aqui. Ai, meu Deus. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora, assim, de forma bem rasa também, não vamos aprofundar nesse assunto, mas, assim, a maioria de nós entende o ser humano como um ser tricótomo. Ou seja, nós somos divididos em 3 partes, que seriam que seria o corpo, a alma e o espírito, né? Então, nós temos essas 3 partes. O corpo é a carne, ali com suas funções físicas, a parte da alma, que é relacionada ao intelecto e às próprias emoções, e a parte da carne, onde estão habitadas ali, ou melhor, eu já falei da carne, e a parte espiritual, onde estão habitadas ali, onde está relacionado a aquilo que Deus colocou em nós, né, como sopro, como aquilo que vem da parte dele, aquilo que vem em forma de regeneração para nós, né? Algumas pessoas falam que o homem é só alma e corpo, enfim, não vamos entrar nessa parte porque tem algumas polêmicas nela. Mas a maioria dos cristãos entendem o ser humano como um ser dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. E aí, quando a gente fala, quando Paulo ele fala aqui para a comunidade de Corinto, em 1 Coríntios 2,14, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Ou seja, tem pessoas que são mais espirituais, são pessoas que são mais carnais, né? E aí a alma, ela está nesse meio. A alma, ela está ali entre um e outro, tentando influenciar um e influenciar o outro. Entende? A inclinação para a carne é quando nós colocamos à frente das nossas decisões o que é a nossa carne, ou seja, o que os nossos desejos e as nossas paixões querem que nós façamos. E a inclinação para o espírito é quando a gente fala assim, Deus, eu quero entender e eu quero assimilar a tua vontade para minha vida e eu quero vivê-la. Então, essa é a inclinação para o espírito. E a alma, ela está ali tentando influenciar um e outro, entende? E aí, quando a gente fala do indivíduo almático, a palavra em latim para alma é anima, ou seja, que é o princípio animador do corpo. A alma, ela tem uma função muito importante na nossa vida. Por que a gente está falando de alma? Porque a alma é onde ela está relacionada, melhor, podemos dizer que é onde estão armazenadas as nossas emoções, digamos assim. Então, quando nós falamos do indivíduo almático, é um indivíduo que tem as emoções na flor da pele. Então, é um cara que se deixa levar pelos seus sentimentos, né? É um cara sentimental. Um cara ou uma cara. Enfim. E quando a gente fala muito do Salmo 42, os Salmos 42 e o Salmo 43, ele tem 3 versículos semelhantes, iguaizinhos assim, onde Davi ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Tem até uma musiquinha, né? Confia em Deus, pois ainda o louvarei na salvação que há em tua presença. Então, são 3 diálogos que o salmista tem com a sua alma, né? Ou seja, ele está falando ali para as suas emoções. Fica quieto aí. Eu sei que a situação está difícil. Eu sei que o bicho está pegando. Mas,
tem uma parte espiritual aqui, eu preciso que você entenda isso, tá bom, alma? Ou seja, ele dá ordens para sua alma. Ele fala assim, ô, enfim, Deus, por que você está batida aí, menina? Eu sei que você tem emoções, eu sei que é válido, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo do próprio luto, ou de uma raiva, ou de uma tristeza por alguma situação. Depois que nós entendemos o motivo da tristeza, a raiz dela, né? O porquê de tudo aquilo, ou como a gente pode passar por aquilo, é interessante, sim, a gente dar ordens para nossa alma, para os nossos sentimentos, falar assim, ô, por que você está batido assim? Já chega, né? Chega. Eu sei, já vivemos aqui, já vivemos uma bad que tinha que viver, e aí agora nós vamos para outra. Enfim, quando bate a bad, tudo bem, queridos. Nós não somos robôs, né? A gente não tem uma programação assim, tipo... Nossa! Como se fosse um programa de computador que a gente formata ali e fala assim, não, agora chega. Não existe isso, né? Às vezes vai bater sim a tristeza, mas eu não sei se você conhece pessoas que estão 100% do seu tempo tristes, né? Ou lamentando por algo. Você conhece alguém assim? Nossa, deixa a gente até triste também. Tipo, aquela pessoa que o sorriso não cola de jeito nenhum, você, né? Você zera a vida fazendo uma piada pra pessoa e a pessoa tá lá. É triste. Nossa, é verdade. Mas tem gente, eu sei que você não é assim, vocês não são assim. Quem? Né? Não, eu sei que todo mundo, a galera que está participando não é assim, eu sei. Então, mas é interessante, sim, nós temos esse diálogo com a nossa alma para que ela entenda de fato que existe um Deus e esse Deus, ele rege as nossas vidas, né? Inclusive as nossas emoções. Submeter as nossas emoções a Deus é necessário. Vou até ler aqui, ó, o Salmo. E ele tem no Salmo 42:2, ele fala assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Olha que interessante, queridos, é algo relacionado, ele entende a alma dele como se fosse, de fato, um personagem que tem vontades, né? E que tem, inclusive, necessidades fisiológicas, né? Olha, minha alma tem sede. E, às vezes, a minha alma não sabe que ela tem sede. Por quê? Porque as emoções ali, elas têm uma luta entre elas ali dentro, internamente. E aí, uma quer tomar a frente da outra. O filme, Divertidamente, ele mostra isso. A alegria, ela tá o tempo todo querendo tomar a rédea. E aí, mas de vez em quando vem a raiva ou o nojo. Eu não sei agora lembrar. Na verdade, eles até no filme mostram até a alegria não permitindo que a tristeza se aproxime de jeito nenhum, entendeu? De lembranças também. Toda vez que a tristeza toca em algo, né? Tudo fica meio melancólico, cinza. muito cinza e tal. Isso. E realmente a sensação da tristeza é uma sensação desconfortável. E é interessante que, por isso que eu falo sempre do equilíbrio, né? Não adianta a alegria só tomar conta o tempo todo. Tem momentos que você precisa sim sentir a tristeza, sentir sim a raiva, sentir o medo, né? Você não precisa sentir. Mas quando vem, a gente precisa entender e domar essas emoções, né? Não são situações onde nós vamos entender como é que elas funcionam internamente, como é que é a dinâmica delas em nós. E aí, quando nós damos ordens à nossa alma, quando nós ordenamos a nossa alma e falamos assim para ela, olha, cara, olha para Deus, olha para aquilo que Ele já fez na sua vida, olha para aquilo que Ele... Interessante, né? Como se fosse um personagem à parte. Mas está dentro de nós. Ela faz parte da gente. A alma faz parte da gente. Mas existe essa briga, muitas das vezes, internamente. Mas aí, alguém pode falar assim, caramba, mas é difícil. Como é que eu vou dar ordens à minha alma? Sendo que, às vezes, a situação é difícil mesmo. Sendo que, às vezes, o bicho está pegando e como é que eu vou... como é que eu vou entender? Como é que a minha alma vai obedecer? Porque ela tem motivo para estar, né? Numa situação de descontrole, de desespero, digamos assim.
E aí, queridos, aqui em 2 Coríntios 10, 5, tem um versículo que fala assim, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, olha o que diz aqui a passagem, olha o que diz aqui a mensagem, olha o que diz aqui, olha o que Paulo está falando para a gente. Tornar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. É como se a gente falasse assim com o pensamento, olha, cara, eu estou tomando as rédeas suas, tá? Tem gente que tem dificuldade, algumas pessoas até têm falado isso com a gente, né? Cara, eu não estou conseguindo domar os meus pensamentos, eu não estou conseguindo organizar minha bagunça mental. Acho que esse aqui é chave para entender que é possível. Isso é possível. É algo necessário. Quando vem ali a bagunça mental, a desordem mental, sim, nós podemos dar ordem também para os nossos pensamentos. Ou estou submetendo você a Cristo. Estou tornando você cativo e apresentando a Cristo para que você seja moldado, para que você seja formatado de acordo com o propósito de Deus para você. Amém, pessoal? Amém, Carrina? Sim, muito amém. Enfim, né? A gente preparou mais ou menos o esqueleto, né, para trazer um pouquinho dessa perspectiva, né, de emoções, sentimentos, como está relacionado à parte espiritual, como isso nos afeta, enfim, como lidar com elas, né? Lógico que assim, é um tema muito profundo. A gente poderia ficar aqui até amanhã falando. Mas é uma pincelada e a gente está aqui aberto para perguntas sobre... Ai, meu Deus. Fernando vai responder. Responda assim. Responde. Intermediadora. Isso, intermedio bem. Podem enviar, gente, quem tiver alguma pergunta relacionada a sentimento, alguma dúvida que você tem de como discernir o que é, talvez, alguma situação espiritual, sentimental. Pode enviar essas perguntas. Cadê a Johanna? Johanna tá aí, não. Cri, 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 cri. Tá vendo? Então, vamos lá. Exatamente. Mas assim, se a gente for, por exemplo... Oi? Falaram? Não, pode falar. Não, estava lendo algum comentário. Da Lívia. Que foi interessante, né? Esse diálogo com a alma, como diz o salmista, é fundamental. Isso evita problemas futuros, né? Ter uma dificuldade de viver com ócio saudável. Exatamente. Realmente. Isso aí. E assim, trazendo para... Porque nesse meio também a gente atrai também o assunto sobre oração, certo? E tipo assim, como dentro assim, a gente está em oração, tá tendo uma vida de oração, tudo bonitinho e tal, caminhando, como discernir que determinado sentimento é espiritual ou se é algo que vem da alma, algum sentimento ali dentro da alma que tem despertado alguma angústia, como discernir o espiritual de algo que é angústia carnal, angústia sentimental, algo que é do sentimento e algo que é do espiritual. Caramba! Foi muito... Aí eu mexi. Isso, boa, a Érida me entendeu, ó. Como identificar se o que estamos sentindo é de Deus? Legal. Ou é coisa, é obra da carne? Ou é drama? Cara, se é de Deus, é drama. Primeira coisa, quando é de Deus, traz paz. Quando é de Deus, não tem peso, não tem julgo. Tudo que vem da parte de Deus Peraí. Dá pra levar? Dá tranquilo. Beleza. Quando é de Deus, traz leveza. Primeira coisa que você tem que entender, e é um filtro para você. Peraí, isso aqui eu posso levar em consideração? Tá trazendo paz para mim? Ou tá trazendo peso? Tá trazendo julgo? Nada de Deus tem julgo, querido. Nada de Deus tem peso, pode ter certeza, né? E a segunda coisa é tentar dialogar com o próprio Espírito Santo. Ele vai te mostrar
né? Ser relacionado ao que ele tem para nós, ser relacionado ao nosso propósito de vida. Quando a gente está, por exemplo, apaixonado, quando a gente está amando, né? Vamos colocar aqui um relacionamento, vamos colocar aqui na parte mesmo sentimental, né? Da paixão e tal. A tendência nossa realmente é ficar um pouquinho ceguinho, né? É ficar um pouquinho ali míope e tomar decisões erradas, sem pensar. A gente precisa entender um pouquinho, levar sempre um pouquinho para o lado também da razão, sabe? E discernir. Peraí, esse sentimento aqui, qual é a origem deste sentimento? Por que eu estou sentindo isso? Porque, querido, por exemplo, muitos jovens, né? Muitos jovens caem, muitos jovens simplesmente não vivem o que Deus tem para eles porque se deixam levar por paixonites, né? E aí, eu não sei se você vai concordar comigo, mas aquelas novelas da Globo, elas geraram realmente uma geração assim de um pessoal que se leva por sentimentos, né? A pessoa, ela olha ali a possibilidade de viver um grande amor, né? E ela fala assim, eu vou largar tudo para viver esse grande amor. Eu vou largar as minhas amizades, eu vou inclusive passar por cima de tudo, eu vou largar meu emprego, porque esse grande amor vale a pena. Aí você vê o cara se estrepando, você vê ali um menino uma menina que tinha um potencial incrível e, né, simplesmente jogando tudo por água abaixo por causa de uma paixonite que cegou a pessoa e não deixou com que ela equilibrasse, como a Fernanda disse, né? Equilibrasse ali entre a razão e o sentimento. É legal, assim, né? Quando você está apaixonado, é legal? É muito legal, né? Eu estou apaixonado até hoje, então aproveitando para fazer. É legal você viver esse sentimento, não é? De paixão, de você respira, suspira pela pessoa, mas repetimos, né? Vamos repetir. Cuidado com as rédeas, né? Cuidado com o sentimento e a emoção que tomam as rédeas, mesmo que sejam sentimentos bons que trazem em algum momento um bem-estar. Como o Bruno fala, o Bruno sempre, eu aprendi com o Bruno, né? Davi dava ordens à sua alma o tempo todo. Exatamente, Bruno. A gente falou sobre isso aqui, cara. Aprendi com você isso, viu, cara? Aqui, ó, tem uma outra pergunta. Sim. Como falar do amor de Deus para alguém com depressão e incrédulos? Uau. Pesado. Tava de olho nessa pergunta também. Cara, eu acredito que nessas horas a gente fala do que a gente vive. A gente mostra o que a gente já viveu, a experiência que Deus já nos deu para ter um peso. O próprio Paulo fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus entre outras coisas, poder também. Ou seja, o próprio Paulo fala, quando eu estive, entre vocês, eu não fiquei só falando com vocês de forma demagógica. Não. O reino de Deus foi apresentado para vocês em palavras e em poder. Ou seja, a palavra ela precisa ser acompanhada do poder. E o poder, muitas vezes, querido, a gente não está falando aqui de levanta e anda, né? Também, pode acontecer. Mas o poder está relacionado ao que Deus já fez na sua vida, né? A sua experiência de vida. Eu não sei se acontece com você, mas quando é comigo, eu falo assim, Espírito Santo, me dá aqui uma perspectiva do que eu já vivi para que a pessoa ela entenda de fato ali de forma palpável o que eu quero passar para ela. Porque se não fica algo demagógico, né? Se não fica algo ali muito fora da realidade, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, caramba, esse cara não está entendendo nada, nem um pouquinho do que eu estou passando, né? E o importante também é sempre respeitar o momento da pessoa, né? Porque já viu muitos cristãos, inclusive, chegando para pessoas que estão em depressão e falando assim, para de frescura, menino. Fora, exatamente. Como se fosse algo, né, relacionado ali. Simples e fácil de resolver, né? Como se ela pudesse fazer isso, ela já teria feito, inclusive, né? Eu nunca tive depressão, mas depressão
pelo que a gente vê, é algo horrível, é algo que Uhum. a gente não pode desejar para ninguém, porque é algo que realmente cega as nossas perspectivas, né? Sim. E aí você, Uhum. a primeira coisa também é chegar para a pessoa e respeitar o momento dela. Você fazer ela entender que você respeita isso que ela está vivendo, o momento que ela está vivendo. Já é uma chave para você ganhar essa pessoa, né? E aí você vai se deixar levar, queridos, né? Não existe uma receita de bolo. Mas, primeira coisa, e a gente sempre fala do respeito, né, queridos? Tem que ter respeito. A gente sabe que, assim, a Sim. gente vive a verdade em Cristo, né? E a gente nunca pode ser arrogante a ponto de chegar e falar assim, que é isso, cara? Eu já passei, mesmo que eu já tenha passado, né? Já passei por isso, cara. É, Para com isso. Isso é assim, assim, é assado. ignorância, Mesmo... é ignorância. Exatamente, ignorância. Eu acho que é por aí. Respondi mais ou menos? Respondemos? Cadê a Núbia? Não, e assim, e dentro desse Diga. exemplo que você deu também sobre o diálogo, ter, igual eu li nos comentários aqui, a Erida falou sobre empatia, até mesmo quando a gente vai ter um contato com uma pessoa que tem, digamos assim, uma área sentimental da vida dela mais sensível, por mais que a gente tenha uma solução, né? Não, ora, confia no Senhor, entrega a Ele, lança sobre Ele tudo que você tem passado. O primeiro passo é a lei do pregar o evangelho, é a lei de um missionário. Faça amizade primeiro. Primeiro a gente tem que o quê? Encontrar, se você tem visualizado uma pessoa do seu vínculo social que está passando por uma dificuldade, uma pessoa que é mais reservada, uma pessoa que não é de conversar muito, mas ela necessita de ajuda que está no olhar dela, o primeiro passo, tenta encontrar algo em comum com essa pessoa. Às vezes pode ser, porque agora a gente está num período que é mais assim, restrito em algumas coisas, às vezes poderia ser através de um futebol, através, dentro da sala de aula, uma matéria que a pessoa é boa e você é ruim, é uma forma de se aproximar dessa pessoa também. Mas, assim, através de coisas naturais, porque às vezes a gente quer chegar com a resposta na cara da pessoa, igual você deu exemplo, mas, assim, começar de uma forma natural, como quem não quer nada. Quando você vê, você já está abrindo a porta de geladeira da casa da pessoa. Então, assim, ganha a confiança da pessoa. Então, é o quê? Entra na dela. Você quer ajudar uma pessoa, começa a curtir as fotos dela, assim, né? Menina com menina, menino com menino, né, gente? Vamos gerar, né? Educação, o discipulado correto. Mas, assim, se você quer ajudar alguém, às vezes, se você é uma menina e vê que tem um rapaz passando por um período difícil, procura um amigo maduro seu para te instruir sobre isso. E um outro ponto também é o seguinte, para quem... Porque esse período que a gente tem vivido também é muito propício para isso. Porque, assim, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Até a palavra que a gente compartilhou, né? Essa semana no GT. Mas o principal é o seguinte, o que você tem assistido? O que você tem escutado? Às vezes você tá mal, você tá com a sua vida sentimental mal, aí você vai para as lives sertanejas. Qual que é a conclusão disso? Só vai piorar. As lembranças que vêm, você vai cutucar a ferida. Então, às vezes, você não tá bem, você tá em pânico com a situação hoje do país. Aí o que você faz? Você liga no jornal e fica acompanhando tudo que está acontecendo. Você tem alimentado a sua alma daquilo que você não tem que alimentar. Então, se você sente que o período tá, nossa, tá tudo indo de mal a pior, procure esperança, então. Ouça um louvor, pede ajuda para alguém. E, assim, tomar cuidado com aquilo que você tem alimentado nesses dias. Porque, sim, tem pessoas que estão mais sensíveis emocionalmente. Então, assim, se você sabe que você é um pouquinho mais sensível emocionalmente, assiste coisas que trazem esperança. A palavra de Deus fala sobre isso. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Não ilusão, mas aquilo que te traz esperança. Marcela, sofrência. Realmente, né? Mas não, a gente sabe direitinho. Pode falar. Tem gente que gosta da sofrência, né? Gosta. Nossa, tem gente que usa a rede social só pra compartilhar sofrência. Aí, tipo assim, dá até preguiça de conversar com pessoa assim, porque... Não, mas tem realmente pessoas que têm mais fraqueza emocional. A gente entende isso, mas tem gente que quer ser fraco sentimentalmente, né? Só que, assim, não tenha vergonha também de pedir ajuda, sabe? Porque é aquela coisa também, se alguém se aproxima... Que a gente já tá falando de dois extremos, né? Pra quem tem uma área sentimental mais sensível e pra quem quer ajudar essas pessoas. Então, é aquela coisa também, saber discernir o que a pessoa tá passando. Saber discernir o sentimento que a pessoa tá vivendo no momento. E tipo assim,
enquadrinhar, seja um infiltrado, entra no sentimento da pessoa e entrega a solução, entendeu? Porque também uma pessoa que não é curada, uma pessoa que não é madura, a tendência, se ela não tiver maturidade para ajudar uma outra pessoa, se ela ainda não foi ajudada, se ela não se ajudou, né, reconhecendo as suas fraquezas, a tendência é ela acompanhar a pessoa mais fraca também. Que é muito mais fácil alguém que está embaixo te puxar do que você que está em cima puxar alguém para cima. Então, foi até o que o Augusto falou lá no início. Deus faz em nós para depois fazer através de nós. Uhum. Isso. Ó, como agir com pessoas que estão perdendo a fé devido ao momento que estamos vivendo? Será um tipo de sentimento ou emoção? Sim, legal. É o Julião? Júlio Bernardo. É o Julião, meu amigo. Cara, exatamente. Tem muita gente que está perdendo a fé por conta desse momento difícil, por conta das circunstâncias reais, físicas que estão diante de nós e que, de alguma forma, querem afetar a nossa fé, querem afetar a nossa perspectiva de fé, né? Grande Julião. Cara, assim, a gente costuma dizer que a fé ele é um modo de vida. Até o pastor Felipe, hoje na live dele, falou sobre isso, né? Fé, ela sempre está relacionada a futuro. Fé, da mesma forma que a gente tem um retrato do passado, dos momentos que nós já vivemos, a fé, ela é a forma daquilo que ainda não se vê, né? Daquilo que ainda não está formatado diante de nós, ou seja, um retrato mental do futuro que nós queremos. E aí, quando nós realmente... A Karina falou bastante coisa agora relacionada a isso, né? Se a gente alimenta o nosso hoje, o nosso agora, com situações que vão afetar o nosso entendimento sobre o futuro, sobre aquilo que nós esperamos a respeito do futuro, de fato, emoções vão aflorar e vão tentar falar assim, cara, você está perdido. Cara, não tem saída. Cara, você está lascado, não tem jeito, pode se jogar daí. Né? As emoções vão falar isso pra gente, porque é algo evidente que está diante de nós. Mas o justo, ele vive pela fé. É doideira isso, né, cara? O justo vive por algo por conta daquilo que ele espera que vai acontecer e por conta de algo que ele recebeu, muitas das vezes invisível, né? Nós queremos um Deus que é invisível, mas que é real ao extremo, né? E muitas das vezes nós vamos entender isso. Quando a nossa alma está muito aflorada, a nossa perspectiva de fé ela fica prejudicada. O nosso olhar espiritual ele fica embaçado, né? Como se nós tivéssemos ali com uma miopia, com uma catarata espiritual, quando nós deixamos essas emoções aflorarem. Sim. Desculpa. Está relacionado a isso que a Karina falou, ao que nós alimentamos hoje, ao que nós estamos fazendo para trazer esperança à nossa alma, né? Para que ela se apegue a isso. Então, eu acho que é muito isso, cara. Uma pessoa que está perdendo a fé, chegar para ela e falar assim, cara, deixa eu ver se eu... É igual uma nutricionista mesmo, que você chega na consulta, você fala para ela, ela pergunta, ei, como é que você se alimenta? Qual que é o seu cardápio? Você fala, cara, eu como torresmo gorduroso, eu como aquela coxinha do Zé da Esquina. Ela fala, Torresmo do bigode. Isso é uma... Tá falando eu comi torresmo do bigode hoje. É uma coisa espiritual, Fernanda. E aí ela vai falar assim, cara, tá tudo errado. Por isso que você tá com azia, por isso que você tá com gastrite, é por isso que você tá aí querendo emagrecer e não consegue. Não vai conseguir, né? É por isso que você tá com mal-estar, é por isso que você tá com falta de vitamina e, enfim, por aí vai, né? Esse diagnóstico é interessante por causa disso, né? O que você está comendo? Do que você está se alimentando? Enfim. Eita, você é o que você come. Tem uma frase assim, né? Exatamente. Nossa, Sem comentário. Ai. Sim. A gente tem que se alimentar e buscar sempre fortalecer nossa fé, né? Diariamente. Não tem como um cristão não se preocupar com isso, sabe? Porque, realmente, né? Como é que a gente vai dar os nossos passos sem entender sobre a fé, sobre a esperança, né? Não, fica difícil. Acho que, quer ver? O Bruno até colocou aqui, ó.
Por isso a palavra nos exorta a batalhar pela Batalhar fé. pela fé. A gente tem Exatamente. que batalhar pela fé. Judas, né? O livro de Judas, ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, cara, eu ia escrever para vocês sobre a salvação, sobre a nossa comum salvação, mas eu fui impelido pelo Espírito Santo para falar para vocês, para batalhar diligentemente pela fé que foi entregue a vocês. Ou seja, é um tesouro, cara. Guarda ela. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente, não tem como. Uma coisa não se distingue da outra, né? Muito bom. Muito chique. Maria, tô vendo que você tá dando beijo sem dormir. Manda um abraço para todo mundo aí, para dona Márcia. Batalhar pela fé, ó. Aqui, ó. Isso, palavra de Deus. Diariamente, né? Ó. Não, e a gente já deixa aberto aqui. Ó. Leia a palavra de Deus. Ó. Quando a Bíblia tá na promoção online, né, 9? Quero uma. Joia. Então, gente, ó, mas talvez daqui a pouco vai acabar. Então, assim, eu já deixo aqui para vocês, se alguém aqui se alguém queira conversar também, tem algum assunto que talvez você se sinta incapaz de conseguir vencer isso que você está passando. Tem coisa que a gente não gosta, lógico, né? De expor assim publicamente e tal. Mas assim, se você quiser conversar, estamos abertos para isso. Pode nos chamar no direct, pode chamar o pessoal aí, ó, os pastores. @IlanChurchJF, siga, acompanhe os trabalhos também da toda a plataforma da Ilan. Somos uma igreja muito missionária. Tá no sangue, tá na veia, a gente não para. E quando a gente para, a gente continua andando. Mas assim, saiba que você tem alguém para te ouvir. Você tem alguém para estar orando por você. Independentemente do seu estado, a gente aqui, nós somos os mineiros UAI, de JF. Mas se você é do Rio, independentemente do seu local, a gente tem uma plataforma muito grande na nossa igreja. Campo Grande, Niterói, Recreio. E Juiz de Fora. JF. A gente pode te encaminhar também para alguém que é mais próximo de você, para um GT. O que é GT? É grupo de temporadas. A gente tem videochamadas, são vários GTs na nossa plataforma da igreja no todo. E assim, e não fica com esse preconceito de, igreja. Não, cara, a gente tá aqui realmente para poder te ajudar, para poder te ouvir. Independentemente esquece seu passado, esquece o que aconteceu com você lá atrás, seja ministerialmente falando, seja na sua vida, mas saiba que somos pessoas que também a gente está aprendendo, a gente está sendo curado, tá sendo instrumento do Senhor também, e ninguém não para de... tem pessoas que pensam assim, né, gente, que ninguém nunca passou por o que eu passei, é só comigo, parece igual o Jó, né? Os amigos de Jó lá falando, seu pecador, isso está acontecendo porque você pecou. Não, cara, tem amigos que não vão te afrontar, mas amigos que vai te estender as mãos e vai te ajudar a resolver os seus problemas, até porque precisamos de pessoas. O evangelho é pessoas, Cristo é pessoas, entendeu? Discipulado tem a ver com pessoas. Cristão que não tem pessoas ao lado é tudo menos um cristão. E se você tem pessoas hoje ao seu redor que tem te afrontado, que tem te diminuído, que tem colocado todos os seus problemas na sua cara e não te dado uma solução, foge dessa pessoa, que essa pessoa está precisando se converter, está precisando de Cristo. A gente já solta sim, sou dessas. Então, saiba que um Cristo que é manso de espírito, não existe um cristão arrogante que vem te diminuir o seu problema, sabe? Não também que a gente vai exaltar o problema ou algo assim, não, mas a gente vai... né? Vamos colocar na mesa o que está acontecendo e te ajudar a enxergar aquilo que quem está dentro do problema não consegue enxergar uma solução. Tem isso também, quem está de fora consegue enxergar algo. Então, assim, tenha pessoas de fora para poder te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando. E, para não estender, porque senão daqui a pouquinho, acho que a gente já vai dar 1 hora de live. Daqui a uns 5 minutinhos, a gente deve ter uns 5 minutinhos de alegria aqui ainda. Para você que está aqui na live, sobre sentimentos mesmo, que é o nosso tema, sentimentos enganosos. Se você está passando por um momento que, sei lá, tem algum sentimento escondidinho aí dentro de você, alguma coisa que você não está conseguindo, assim, eu tô orando, mas parece que nada tá acontecendo. Sinaliza aí, deixa um coraçãozinho, sinaliza com um emoji aí, que a gente vai estar orando por você, orando pela sua família. Tô com vergonha de mandar. Eu sou a primeira, como é que manda o emoji aqui? Eu já coloco aqui, ó, cheio de sentimentos, gente. Cheio. Cadê?
Vou colocar o meu aqui, eu coloquei até um bonequinho chorando. Todos nós precisamos. Então, assim, coloca aí, sinaliza que a gente vai estar orando por você, orando pela sua família também. E se tiver mais perguntas, pode enviar. Estamos aí para isso. Pastor Remici Leonardo vai responder as perguntas. Daiô, família Daiô. Saudade também, Bruno. Brunão, Saudade de vocês, do Tainá. Muitas saudades. adoradores. Saudade de todo mundo, gente. Saudade de Todo aglomerar, mundo. de abraçar as pessoas. Ô, gente. Deus. Eu tô aqui no Jardim do Éden, tem umas folhas aqui me cutucando aqui atrás. Ai. Mas amém. Chores de boela. Alguém quer falar alguma coisa daquelas? Igual a GT. Quer terminar? Falar alguma coisa? Fica à vontade, gente. Isso aqui não é uma palestra, não. Isso aqui é vamos conversar, vamos trocar informações. É isso aí. Toda vez que a gente esbarra em alguém, tem que ser um compartilhamento de identidade, de visão. Isso é bom. Sou igual tia pra falar, não paro não. A gente podia orar para encerrar nesses minutinhos, não? Ou... Sim, senhor. Vocês, Não, mas daquelas. assim, não, mas assim, se alguém tiver mais alguma coisa... Pode mandar, gente. Eu tô de convidado aqui, Karina. A gente é de convidado. A gente só, De frente com a Karina. Ih, forte, hein? Vamos fazer perguntas. Faltam tantos segundos. Então, porque eu entrei atrasada, né? Eu custei acessar. Aham. Alguma pergunta, gente? Eu sei que tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Ó, 3 segundos, hein? 3, 2, 1,5. Pode falar sobre mais uma coisa? Pode, claro. Até duas. Acho que a Érida falou sobre guardar o coração. Realmente, a Bíblia 28 segundos para acabar. 50 segundos, tá falando aí? Vai, fala rapaz. Não, guarda seu coração, querido. Tudo que nele tem, tudo que você carrega nele, porque nele provém as fontes da vida, como diz o livro de Provérbios, né? Não tem como viver uma vida saudável, um cristianismo saudável, sem o coração, se o coração está em frangalhos, né? Guarda o seu coração,